Amigas e amigos, ainda na fase de transição, eu tenho gravado com menos frequência aqui, porque é aquela história, eu já comentei aqui, né, que a gente está fazendo algumas adaptações, enfim, um processo aí de transição, mas eu queria entrar agora para comentar exatamente essa questão, fundamentalmente, da reforma da Previdência, que são aí as duas grandes questões, junto com a reforma da Previdência, reforma entre aspas, junto com a reforma da Previdência, o tal do pacote anticrime do Sérgio Moro, assinado pelo Jair Bolsonaro, presidente da República, são duas grandes bandeiras aí de campanha. É importante lembrar disso. Quem disser que não sabia, ou é muito incauto, não estava prestando atenção nas coisas, ou se deixou levar completamente pela ideologia dos fascistas, do fascismo. Isso é uma lógica fascista. Eu fiz um artigo, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha sobre o pacote anticrime do Moro, essa questão do Caixa 2. Assim que ele se pronunciou, fui buscar a história do Caixa 2. Eu tenho comentado muito isso aqui neste canal, quem me acompanha, não é de hoje que eu falo, pega o histórico aí das delações, não sei mais o que é, tudo Caixa 2. Por que agora ele vem dizer que o Caixa 2 é um outro tipo de crime, outra modalidade de crime, que não é corrupção, segundo ele? É que eu falo no artigo que eu escrevi, que são duas modalidades de Caixa 2. Ele enquadra no pacote dele, tão somente o que ele chama de Caixa 2 de campanha eleitoral. Quer dizer, aí teria que ser tratado, uma questão que deveria ser tratada no âmbito da justiça eleitoral em primeiro lugar. Apura-se, houve irregularidade, aplica-se as punições e depois isso vira, aí, como se diz, caso de polícia. A polícia que vai investigar de onde veio o dinheiro, como é que veio. Mas se fosse, evidentemente, aí num padrão de moralização. Então agora é isso, seria uma medida contra o sistema. Como funciona a tal da democracia nos Estados Unidos, na Europa? Aquela história do João Santana, que eu sempre comento aqui, naquela conversa com o Sérgio Moro, publiquei aqui no outro lado da notícia.com.br, ele falou, mas doutor, tem Caixa 2 na Europa, tem nos Estados Unidos? Tem, claro que tem. Como vivem os paraísos fiscais, o sistema financeiro, etc. Como esse dinheiro entra nas campanhas eleitorais? Qual é a destinação desse dinheiro? Isso não é corrupção? Evidentemente que precisaria, em tese, teria que haver aí uma varredura geral, mas isso acabaria com a tal democracia, nos moldes que eles concebem, os limites da democracia e da direita, do capitalismo, essas coisas todas. Não é à toa que se bateu muito aqui, eu sempre falo nisso, gente, o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, gente, vamos acabar aí com essa história de financiamento privado, isso é fonte de corrupção. E o que faziam os editoriais do Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo? Vai dar dinheiro público para partidos, uma entidade privada, não sei mais o quê? Então fica privado com o público, essas coisas todas. Isso seria uma profilaxia que teria que ser feita para separar o que é público e o que é privado e o que é do espectro de ambos. Esse é um ponto aí do tal do pacote anticrime do Sérgio Moro. É evidente que eles querem isso aí para fazer perseguição política. Óbvio. Só pegar o histórico da Operação Lava Jato, como é que foi feito isso aí, Provas e mais provas de Caixa 2, tudo varrido para debaixo do tapete, está aí. Agora mais uma fase da Operação Lava Jato, vejam que isso é uma rosca sem fim, usado com finalidade exclusivamente política, politiqueira. Essa história aí do Paulo Preto, da Confederação Nacional da Indústria, essas coisas todas, quem não sabia disso? Quem não sabe disso? Estou dizendo quem presta o mínimo de atenção nas coisas. Não é quem vota em Jair Bolsonaro, depois fica aí. Mas vão acabar com a aposentadoria? Vão acabar com os direitos trabalhistas? Vai aumentar o desemprego? Sim, vai, claro. Não é essa gente aí, os incautos. Nem tem os malandros, os cachorros loucos, os grupos fascistas, aí, antagonistas da vida, MBL da vida, essas coisas todas.
né, que são os esgotinhos nauseabundos que traduzem politicamente aí, esse uso difuso nas ruas, né, do que significa a ideologia da Operação Lava Jato, o sentido político da Operação Lava Jato. Eu não estou falando para esses aí, mas evidentemente que tudo isso precisaria, né, de um entendimento maior. Né? E a questão da violência que o Sérgio Moro chamou de crime comum, né? Crime violento, que é essa violência que tem aí na rua e tal. Qual é a origem? No artigo eu comento tudo isso. Qual é a origem mesmo, né, do crime comum, da violência da rua, essas coisas todas aí? Por que tem isso? Né? Evidentemente que o problema é social, né, tem uma profundidade muito grande, a questão da desigualdade social no Brasil histórica, do escravismo, né, como é que esse país se formou, né, o que é o povo brasileiro, o que é essa elite, essas coisas que eu sempre digo aqui. A origem da violência está aí, claro. Né, não estou falando aqui de achismo, não. Né, eu estudei o assunto, né, repito, né, eu destrincho isso tudo nesse artigo que eu fiz. Portanto, são essas dimensões aí, né, o que ele chama de corrupção, o Sérgio Moro, fatiou, né, o pacote dele em 3 projetos de corrupção, que é uma coisa difusa, né, não entra aí o Caixa 2, consequentemente, o grosso da corrupção fica fora, né, que aí é outra dimensão do Caixa 2, que é a dimensão da corrupção privada, podemos dizer assim. Essa história que eu sempre comento aqui, dados da Receita Federal. Para cada $1 arrecadado, outro dólar é sonegado. Esse dinheiro vai para onde? Como é que é? Quais são os mecanismos? Tudo isso eu comento no artigo aqui, eu tenho falado aqui, que alimenta o mercado da evasão de divisas, da lavagem de dinheiro, essas coisas todas. Se não entra o Caixa 2, consequentemente a corrupção ficou fora. Olha aí. Primeiro varre o Caixa 2, né, para debaixo do tapete a Operação Lava Jato. Aí vem o pacote anticrime que não ataca o crime principal, né, que é uma escala de bilhões, sei lá o quê, vai saber quanto é isso. Né, quanto esse mercado, né, da evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, quanto isso não movimenta. Né? E quem são os verdadeiros corruptos nessa história toda? Quem faz? Quem pratica a sonegação fiscal, a evasão de dinheiro e a lavagem? A evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. Quem faz isso? Quem? Raimundo Nonato? Se não esse clube privado, essa turma aí, que deu golpe, né, que criou a Operação Lava Jato, né, que ganhou as eleições agora de 2018 por esses métodos que a gente conhece muito bem, né, de manipulação política e ideológica. Vejam o que eu sempre digo aqui, né, o que é o mundo desse clube privado, dessa direita, é como eles agem. E aí vão criando, evidentemente, legislações para protegê-los. Essa questão da sonegação fiscal, por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, eles criaram a tal da elisão fiscal, que é aquele negócio que fica rolando a dívida com o fisco, né, por tempo indeterminado. Flagramos aqui você, o fisco, flagramos aqui você sonegando imposto. Mas eu tenho um recurso aqui, uma liminar, a indústria das liminares, etc., das instâncias. E a história com a Operação Lava Jato diz que, né, com a tal da delação premiada, que tem que reduzir as instâncias de recursos, essa afronta à Constituição de prisão em segundo julgamento, né, para a finalidade única de criar essa farsa, essa falsificação e prender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que não se aplica nessa questão também, né, da elisão fiscal, que é o que interessa realmente, o grosso da corrupção, numa escala gigantesca? Né? E outra, reduziram o fisco, desmontaram o fisco, a fiscalização, né, da Receita Federal. Isso, né, tudo foi destruído aí, né? Projeto neoliberal, porque não tem interesse, é isso. As contas CC5 de saída de dinheiro criaram um mecanismo de saída, entre aspas, legal de dinheiro, né, que foi o esquema do Banestado, lá do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, etc, etc. Estava lá o Doleiro, Alberto Youssef, essas coisas todas que eu comento aqui. Né? Para a gente entender a dimensão da coisa. Então tem essas coisas todas aí que a gente pode sintetizar o seguinte: o pacote anticrime deixou o crime fora. E virou um pacote meramente de perseguição política, de politicagem. Deixa o Caixa 2 fora, não é corrupção, segundo o Sérgio Moro. Na questão do
do crime comum, que deveria investir em policiamento, mudança da política de segurança pública, melhoria na estrutura do sistema penitenciário, essas coisas todas que fariam sentido a gente dizer que existe realmente no país uma política de segurança pública e de punição do crime. Não existe. O que existe é simplesmente pegar aí os rejeitos, podemos chamar assim, na concepção deles, dessa direita, desse clube privado. Isso aí não presta, não serve para nada. Queima, né, essa força de trabalho, essa população aí que se multiplica à margem da cidadania, do poder aquisitivo, joga tudo isso fora, amontoa aí em qualquer lugar e diz que estão combatendo o crime. Também, repito, está lá no artigo que eu estou comentando aqui. Esse é um embate que precisa ser feito. A criminalidade, eu digo no artigo, a criminalidade é de fato um problema. O Brasil é um país violento, mas é preciso entender as causas dessa violência e quem são as vítimas desta violência. As principais vítimas. Quem mora nas periferias, nos morros, enfim, aí quem vive na base da pirâmide social são as principais vítimas e são os mais interessados em combater a violência. E o que eles fazem? Eles jogam exatamente nas costas das vítimas da violência a responsabilidade pela violência. Eles não têm responsabilidade nenhuma. Olha aí a gente já faz a ligação com essas outras coisas. A emenda constitucional 95, que tira recursos da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança pública, etc. Para os tetos, que eu sempre digo aqui, para jogar na ciranda financeira, no teto do Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro, de Wall Street. E depois não querem que tenha violência na sociedade. É isso. Vocês engulam a miséria, a escravidão, com a reforma trabalhista, e não queremos saber aqui de violência aqui para cima, não. Vocês que se virem aí com a violência de vocês. Ou seja, é isso. Joga nas costas do povo uma responsabilidade que o povo não tem. O pacote anticrime, nessa terceira dimensão, o terceiro projeto, é exatamente isso. E isso também se liga à outra grande batalha deles, que é a questão aí da reforma da Previdência Social. Esse desespero pela reforma da Previdência Social. Que a reforma da Previdência Social se liga à emenda 95. Junto, eles criam o limite do teto, desse teto aqui, que eu sempre digo. Limite. Para quê? Passou daqui e joga aqui. Esse teto não pode abaixar, que é o teto da ciranda financeira, da bufunfa, da turma de Wall Street, da elite, desse clube privado, etc, etc. Então fica aqui esse teto aqui. O limite é esse aqui. Se precisar baixar mais, baixa. Esse aqui que não pode ser... Esse teto aqui não pode esvaziar de jeito nenhum. Ou seja, um governo de direita com essa característica, e tem mais, entrega o patrimônio público, as estatais, o pré-sal, etc. e tal. Entrega tudo isso para manter esse teto aqui. É um governo que administra esse teto tão somente. Sim, mas vai acabar com... O povo vai morrer de trabalhar, de fome, sem emprego, na violência, etc. e tal. Bom, isso é um problema de vocês. Já tem aí o pacote anticrime para tratar de vocês nessa dimensão. Nosso negócio aqui é o teto, aqui. O cinismo dessa gente. Também fiz uma série, vou deixar também aqui, sobre essa questão da reforma da Previdência. Estou fazendo ainda, não concluí. Que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, disse que em 10 anos eles vão economizar 1 bi, cento e alguma coisa, milhões de reais. Economizar? Como assim economizar? Economizar para quê? Para quem? Economizar significa, tira aí, tira o arroz, feijão, o frango, o ovo da boca do povo, economiza aí, coma menos feijão, menos arroz, menos frango. Sabe que aqui, precisamos economizar aqui porque o teto aqui não pode cair, não. É exatamente esse o sentido da coisa. E aí vem a verborragia, a fraseologia, da demagogia, da mentira. Mentira, claro que é mentira, tudo isso é mentira. Não tem um pingo de verdade na argumentação deles sobre a questão da reforma da Previdência. É isso. Só ler aqui a série de artigos que eu estou fazendo. Eu vou desmontando, pegando os dados, mostrando a realidade. Qual é o grande argumento deles? É dizer que existe um processo de envelhecimento da população, isso é verdade.
as mudanças tecnológicas, né, os sistemas públicos de saúde, né, tudo isso permitiu que a média da expectativa de vida da população seja, né, muito alta. Agora, uma perguntinha aqui, um parênteses. Por que em Cuba eles têm lá a maior expectativa, uma das maiores expectativas de vida do mundo, na média? Por quê? Não tem a miséria lá, né? Essa história que eles dizem, não, vai passar fome, a turma está fugindo aí para Miami, não sei o quê e tudo mais. Sim. É outra questão também importante para a gente entender o significado de tudo isso, do que é a direita e do que é a esquerda. É lá, os cubanos, eu já comentei isso aqui também, os cubanos se formam, os Estados Unidos criaram a política lá, a lei do ajuste, que eles chamam, quer dizer, o pé seco, né, quem conseguir pisar no território norte-americano, né, eles acolhem naturalmente, automaticamente, como exilado político. Aí o sujeito tem informação que o Estado, a sociedade, o socialismo, né, o Estado democratizado em Cuba deu para essas pessoas, eles vão ganhar dinheiro. Então, aqui no Brasil mesmo, tem alguns casos aí dos médicos, né, que fizeram essa transição, porque sabem que se chegar nos Estados Unidos vão ser recebidos lá. É isso, né? É uma questão de opção, né? De oportunismo, de falta de ética, falta de caráter. Isso tem em todo lugar, tem em Cuba também. Mas a questão não é essa. A questão é que lá em Cuba se tem uma expectativa de vida elevadíssima. Supera, salvo engano, dos Estados Unidos, se iguala com alguns países da Europa, do Japão, alguma coisa assim. Né? Isso vem do quê? Da saúde, tratamento da saúde, da alimentação, né? Da cultura, coisas básicas da higiene, né? Do controle, né? Do que se come, enfim, essas coisas básicas que dão qualidade de vida e permitem que as pessoas tenham uma vida longeva. Né? Isso também em países, o Brasil é um exemplo disso, né? Está aí o SUS, que universalizou a questão da saúde pública, com todas as deficiências, debilidades, ataques, etc. É importantíssimo o SUS nessa estrutura social, a previdência social, que garante renda, nem que seja mínima, para os idosos. Teve aí o Bolsa Família, que garantia comida para as crianças, escolas para as crianças. Olha aí as questões todas que precisam ser pesadas quando a gente avalia isso. No argumento deles, não, isso aí é economia, precisamos economizar. O Citibank fez também um estudo, né, contestando o Paulo Guedes, não, vão economizar em torno de 500, 600, né, bilhões, vejam a escala, bilhões em 10 anos. Que seja isso, 500, 600 bilhões ou 1 trilhão, sei lá o quê, como é que é a conta que eles fazem aí, né? Acho que é uma escala de bilhões, não me recordo agora exatamente qual é a escala de valores. Né? Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de memorizar esses conceitos de bilhões, trilhões e tal, né? Mas, de qualquer forma, a escala é isso aí. Eu acho que é bilhões. Né? Bilhões. O Paulo Guedes fala em 1 bilhão e 100 e poucos milhões e o Banco Mundial fala em 600 milhões. De qualquer forma, é uma cifra astronômica. Pensa, né, nisso tirado da população, tirado da boca. Tirado da boca. Quem contava com esse dinheiro para sobreviver, para comer, para ter um mínimo de condições de sobrevivência. Tiraram tudo da boca do povo. Para quê? Para alimentar os tubarões. E aí entra o conceito que eu sempre digo aqui, essa relação capital e trabalho. Quem trabalha, né, quem produz valor, né, quem fica com o valor produzido, né, quem se apropria das riquezas que são produzidas. Né. A reforma da Previdência foi concebida exatamente naquele processo, também já comentei isso aqui, no processo dos saltos civilizatórios, quer dizer, teve a independência, a abolição, a república, né, mas as coisas continuaram tal e qual era lá na escravidão, do ponto de vista, né, no escravismo, do ponto de vista das relações sociais, da desigualdade social. Depois chegaram os imigrantes que foram trabalhar nas lavouras, mão de obra barata e tudo mais, foram criando as condições sociais. Chegaram também, sobretudo com os imigrantes, outra forma de luta. Não que não houvesse, não que não houve,
né, resistência na época do escravismo. Tem um caso aí do Zumbi dos Palmares, famoso, e tantos outros, né? Falo sempre aqui da obra do mestre Clóvis Moura, né, que ele explica, né, as rebeliões, etc., etc., como foram os processos de resistência ao escravismo. Mas aí, com a chegada do capitalismo, no final do século XIX, consequentemente desembarcou aqui uma grande massa de trabalhadores imigrantes, fugindo daqueles efeitos, né, da devastação que houve ali na Europa, na Ásia e tal, né, para servir aqui exatamente de mão de obra, né, podemos dizer assim, mão de obra escravizada pelo novo regime, quando as forças do capital começaram a se organizar, né, para se estabelecer como regime, como sistema dominante. Aí o que aconteceu? Greves, lutas, criaram a COB, a Central Operária Brasileira, e sob perseguição intensa dos governos daquela época, já na República, a chamada República Velha, criaram, inclusive, leis para impedir que quem viesse, os estrangeiros, como eles diziam, a lei famosa, a Lei Adolfo Gordo, quem tiver curiosidade, pesquisa na internet, é bem conhecida, né, para impedir que os trabalhadores se organizassem aqui. As punições eram pesadas, deportações, etc. Mas, mesmo assim, houve grandes embates de classe, né, dos trabalhadores naquele período. Depois teve o pico das greves, que chegou em 1918, 17, 18, acho que 17 foi o pico principal, né, que chegou ali numa grande greve, né, que chega, no caso da cidade de São Paulo, eles chegaram a tomar o poder, expulsaram o prefeito, etc. Depois houve o revide, né, houve depois um acordo. Ali houve muitas conquistas na greve de 1917 e 18. Muitas conquistas. Que isso foi posto no papel. Agora, qual lei que garantia que aquilo lá seria cumprido, seria aplicado? Aí, aos poucos, eles foram tirando. Surgiu também, naquela época, no âmbito da crise mundial, da Primeira Guerra Mundial, né, da Revolução na Rússia, em 1917, surgiu a Organização Internacional do Trabalho, que foi criando também as suas súmulas, as suas resoluções e tal, né, a sua, podemos dizer assim, a sua legislação. Né? Mas, na década de 20, aí a coisa, né, ficou fora de controle. Né? Começou aí com o levante dos tenentes, em 22, depois surgiu também o Partido Comunista do Brasil, que já organizava os trabalhadores. É um processo todo de ebulição, a segunda revolta dos tenentes de 24, aí chegou a Coluna Prestes também ali em 27, 28, e a Revolução do Getúlio Vargas em 1930. Aí o Getúlio, depois da Revolução, ele pôs tudo isso dentro do processo que ele chamou de consolidação das leis do trabalho. Aí vem essa turma aí dizer que a CLT é uma cópia da Carta del Lavoro, do Mussolini, do fascismo, não sei mais o quê. É uma mentira deslavada, deslavada. Pode ter semelhança, claro, né, possivelmente tenha. Eu não conheço em detalhes a Carta del Lavoro. Ficam falando, mas ninguém mostra o que vem a ser essa tal de carta. Agora, é isso. Por que o Getúlio deu o nome de consolidação? Porque ele foi pegar todo o que havia da legislação não cumprida das greves lá de 17 e 18 e deu nova forma, nova redação, criou, enfim, a legislação social, que ele chamava, entra aí, inclusive, a estrutura sindical, entra a previdência social. Olha como é que são as coisas. Para dar consequência na abolição, na independência, na república, essas coisas todas. Fez tudo isso, esse salto civilizatório, mas e daí? Vai ficar aí essa oligarquia escravista, aí no escravismo moderno, a velha república? Não, nós precisamos modernizar, criar as estatais, os polos, né, de desenvolvimento, né, e a partir disso fomentar o desenvolvimento da indústria, do país, junto com as relações sociais, as relações trabalhistas e tudo mais. Foi quando o Brasil deu esse grande salto civilizatório. Isso sofreu precalços, evidentemente. O governo Dutra, depois que eles depuseram o Getúlio em 45, foi um retrocesso muito grande, inclusive institucional, já tinha a Constituição de 1946. Depois o Getúlio voltou com tudo, Eu estou fazendo também uma série sobre o centenário do João Goulart, também vou deixar aqui para vocês acompanharem, para a gente entendendo também, o que foi aquele processo ali da volta do Getúlio em 1950. O papel do João Goulart como ministro do Trabalho do Getúlio,
O papel da direita, como a direita atacava o João Goulart de maneira violenta. Algo que me lembra muito Lula. Muito. A violência, né, dos jornalões, a chamada mídia, né, como eles atacavam o Getúlio, batia no João Goulart para atingir o Getúlio. Até que chegou no limite lá daquela história do ultimato que eles deram para o Getúlio. Né? Ou você sai daí ou a gente te derruba. Aí o Getúlio disse, não sai nem vocês me derrubam. Fez a Carta Testamento, que é um documento importantíssimo. Quem não leu precisa ler. Documento importantíssimo da nossa história. O que foi a Carta Testamento do Getúlio. E aí depois a crise toda, até chegar ao golpe de 64. Esse grande retrocesso, né, dos saltos civilizatórios. E depois veio a era neoliberal, que foi um retrocesso maior ainda. Maior ainda, por incrível que pareça, porque as bases para o retrocesso estavam dadas pela conjuntura mundial. A ascensão do neoliberalismo com a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, aquela destruição que o Fernando Henrique promoveu, etc. E agora, com o golpe, falta tudo isso. Vejam o fio da história aí, como é que é. Né? Chega agora com a reforma. A reforma da Previdência encerra tudo isso. Tem todo esse sentido histórico, filosófico, esse sentido do que é a luta do povo brasileiro, de como isso se consolidou. No processo golpista, vejam bem, eles fizeram um movimento, né, isso, repito, não é uma questão só aqui do Brasil, uma questão conjuntural, uma questão da lógica, né, do sistema que precisa se reproduzir, né, precisa tirar da boca do povo para que eles mantenham os seus privilégios. Como se diz aí, por aí. Né, o que são privilégios deles, eles consideram direitos. O que são direitos do povo, eles consideram privilégios. Se aposentar é privilégio. Por que escravo quer aposentar? Por que escravo quer tratamento no SUS, na saúde pública? Por que escravo quer entrar em faculdade, em universidade, coisa do tipo? Escravo é escravo. Fica assim, ó, cada um na sua. A pirâmide social. Os editoriais dos jornais que eu escrevo aqui sempre, na época do Jango, do João Goulart, era a mesma coisa. Agitação, estão promovendo agitação, subvertendo a ordem, querendo implantar a república sindicalista, querendo trazer para cá o comunismo. E nós somos cristãos, né? Nós somos conservadores, nós somos da moral, dos bons costumes. E o resultado é isso aí, ó. Aí o ciclo se fecha, né, nessas questões todas com o tal do pacote anticrime. Os defensores da moral, dos bons costumes. Tá? Isso é de um cinismo, é típico da direita brasileira, né? Típico aí das seitas fundamentalistas, aí enfim, essa turma que eu sempre digo aqui é a turma a moral do Bahamas, né, de duas caras. Sai do Bahamas, vão para a igreja. Ou sai da igreja, vão para o Bahamas. Aí entra tudo, né? Essa questão da discriminação social que eu sempre digo aqui, que ela é de alto a baixo, ela vai, né, fazendo a sua transversalidade, vai permeando a pirâmide social e tal. E eles lá em cima ditando regras, como se fossem professores de educação moral e cívica. E vivendo desse jeito. Simplesmente jogando, repito aqui, né, jogando a responsabilidade da violência, do crime comum, como diz o Moro, né, nas costas do povo, né? Ocultando a corrupção de verdade, o Caixa 2, tanto aí das campanhas, quanto principalmente da indústria, do mercado da lavagem de dinheiro, da evasão de divisas, essas coisas todas, da sonegação, né? E automaticamente pega tudo isso e joga no conceito da reforma da Previdência, que tem que economizar. E aí entra, evidentemente, essa compreensão didática que eu acho, que a gente entender que existem direita, existe a esquerda. O bolo do orçamento, como ele é dividido, da parte esquerda, que é a parte do povo, dessas coisas todas, tira, e essa outra parte aqui, né, eles jogam para manter o teto sempre lá em cima, estufado no limite. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.